Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Eu concordo muito com você, Nick. Eu acho que é uma janela que vai ser um pouco diferente, pensando em Copa Libertadores, porque a gente pega, por exemplo, eu tô com essa impressão que a gente comentou até também um pouco sobre isso na live do sorteio, que, por exemplo, Botafogo e Palmeiras. O Texas deve estar pé da vida com a Leila Pereira pela situação que envolve ali a manipulação, né, que ele acusou, e aí a Leila humilhou ele em várias situações publicamente. Acho que esse é um cara que, por exemplo, vai colocar uma grana na janela para tentar nivelar maior a competição, e os clubes podem fazer isso. Então, assim, se fosse amanhã o jogo das oitavas, por exemplo, que a gente está comentando, de repente, ok, né, não passaria muito por cima das coisas, mais pensando em Copa Libertadores. Mas é apenas em agosto, né? Tem aí mais de um mês e meio praticamente aí para o jogo. Então, pô, 2 meses na real, né? O jogo de volta, considerando. Então, pô, cara, vai mudar muita coisa. Os times chegam diferentes, a janela vai fazer com que os times grandes, por exemplo, né, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, times que estão com uma certa bala também maior, né, não é o caso do São Paulo, mas consigam grandes contratações e aí você chega lá em cima, o sarrafo sobe também para as oitavas. Então, passa por isso. O São Paulo tem duas posições que está sendo muito claro com o seu torcedor que quer contratar, lateral e volante. Quem vai chegar? Vai ser um cara ok ou um cara que vai chegar a peso de ouro, nível Alexandro, por exemplo, que é um cara que chegaria com um certo status. Então, vai ter um pouco nessa linha, mas a Copa Libertadores, esse ano principalmente, Nick, vai ser uma Copa Libertadores que, por ser em agosto as oitavas, tem esse diferencial, né, de que essa lacuna de 2 meses que abre a janela vai ser talvez o divisor de águas para os clubes, né? Então, por exemplo, no Palmeiras, o Palmeiras está contratando agora o Agustin Giai, né? Acho que se chama, do São Lourenço. O Felipe Anderson vai poder jogar já na volta. O Dudu está voltando de lesão até agosto, com certeza já vai estar em forma física também para poder jogar. Olha como isso tem um peso, né? O Textor, como você disse, tem a questão do Luiz Henrique lá, né? Que ele trouxe, que já estaria vendido para o Lyon, se não me falha a memória. E sairia agora no meio do ano. Será que ele vai deixar o Luiz Henrique sair mesmo? Será que ele não vai, já que ele que é o dono dos dois clubes, será que ele não vai tentar segurar um pouco mais? Tem esse embate Leila e Textor aí nos bastidores que vão, obviamente, influenciar no confronto. O Botafogo acabou entregando o título de 2023 justamente para o Palmeiras, né? São temperos que vão sendo colocados, né? Então, certamente isso, cara, influencia na análise desses clubes para a janela. O que a gente não pode, entre aspas, deixar acontecer ou concordar, né? Porque a gente não tem que deixar nada, eles que decidem lá dentro de São Paulo, que o fato de ter uma decisão da Libertadores na sequência vai gerar um cheque em branco para os caras também saírem fazendo qualquer loucura financeira. Não tem que ser por aí, entendeu? Deu certo no ano passado até certo ponto, porque entre uma semifinal e outra da Copa do Brasil chegaram o Lucas e o Rames. O Rames acabou nem sendo utilizado, mas o Lucas foi determinante para a campanha do São Paulo. Mas aí você já estava numa semifinal, né? É diferente a atmosfera. Você estava jogando contra o Corinthians, podendo decidir em casa. Eu acho que agora fazer uma loucura nessa janela só porque vai ter a Libertadores, e só entre muitas aspas, né? Porque a Libertadores é importantíssima, também não pode ser um cheque em branco. Mas certamente, cara, muita coisa vai acontecer. No futebol brasileiro, 2 meses e 10 jogos aí praticamente de Campeonato Brasileiro, muda muita coisa. O time que tá bem, de repente dá uma patinada e cai. O time que tá mal pode engrenar, trocar de técnico. O próprio Nacional tá trocando de técnico agora, tá saindo o Recoba, vai entrar alguém, a gente ainda não sabe quem é. Isso pode dar resultado, como pode não dar resultado, enfim. Muita coisa vai mudar. São 60 e poucos dias até o jogo da Libertadores. O lado bom é que o São Paulo, apesar dos desfalques que vai ter durante a Copa América, vai poder dedicar atenção exclusiva para essas 9, 10 rodadas do Brasileiro, né, cara? Então, se o São Paulo nos últimos anos teve que conciliar o Brasileiro com as Copas e acabou dando prioridade sempre para as Copas, de repente o São Paulo pode aproveitar essas 9, 10 rodadas para dar uma arrancada, né? Tá em quarto lugar, consegue ganhar mais alguns jogos, consegue se dedicar exclusivamente para o Brasileiro e pode ser que se coloque lá em cima na briga. Vamos ver, tem muita água para rolar. Exatamente, muita água para rolar, mas acho que é uma janela que vai ser decisiva aí
pensando em Copa Libertadores. E só para a gente passar também, que o Nick falou, isso é importante, sobre o Álvaro Recoba, né, que foi demitido aí do Nacional, né, então adversário do São Paulo nas oitavas, trocando de técnico aí, é uma situação que já estava se alongando, ele já era um cara que tinha bastante questionamento, eu trouxe até um post antes do último jogo dele falando que ele poderia cair, e de fato não foi um resultado tão positivo, né, desempenho também, passa muito por desempenho nacional, é um time que ficou assim, né, o torcedor questionou bastante o desempenho da equipe, né, embora tenha vencido aí o Danúbio, por exemplo, no Apertura dia 25, vai começar o intermédio agora, mas é um time que perdeu para o Cerro por 3-0. O Cerro não é o Cerro Porteño, tá? É o Clube Atlético Cerro. Perdeu por 3-0 e aí foi a última partida de Álvaro Recoba no último domingo. Tinha vencido ali o Boston River por 3-1, mas aí começando o intermédio, perdeu por 3-0 para o Cerro, e aí a situação ficou insustentável. Eles estão buscando técnico, até uma boa notícia, não que houvesse uma expectativa para isso, mas o presidente deles deu uma entrevista para um jornal uruguaio nas últimas horas, acho que foi para o jornal Ovación, e falou que, embora tenha sido consultado, descartam Marcelo Gallardo por valores. Não que alguém aqui fosse imaginar que o Nacional fosse contratar o Gallardo, mas fica aquela coisa de, pô, não vai ser esse cara, né? Que aí seria um perigo, Nick. Cara, já alivia um pouco, né? É que é loucura pensar que o Galhardo iria sair de lá para voltar para o mercado sul-americano para um time como o Nacional, com todo respeito, né? Quando o Flamengo estava sem técnico, falavam que iam atrás do Galhardo. Na própria Europa, lá, quando demite alguém, se fala no nome dele também, alguns clubes. Mais que conforta, né? Acho que o São Paulo enfrentar o Nacional com o Galhardo como treinador, tendo esses quase 2 meses aí para trabalhar, depois do resultado que ele deu no River, acho que assustaria um pouco mais, né? É o time do Gonzalo Carneiro e do Galeano, né? Ex-jogadores do São Paulo, né? Estão jogando lá no Nacional. Time do Carneiro, do Galeano, Será que pessoal se tá tiver por aí, pênalti, o Carneiro vai dar a cavadinha? vai dar aquela cavadinha, o Galeano vai dançar, né? Gol, é o que a gente lembra dos dois, porque futebol em si era coisa fraca, né? Mas é um time, então, que está jogando agora o intermédio, foi vice-líder aí do uruguaio, né? No Apertura, que chamam, que é aquela primeira fase, e aí quando entra em agosto já vai começar também a clausura, que é o encerramento, e aí também já vai estar com uma agenda lotada nacional e vai passar por um novo técnico. Então, assim, quem vai ser esse cara? Estão sendo especulados 1000 nomes, né? Não é só aqui no Brasil que quando cai técnico começam a especular 200, mas o presidente deu uma coletiva hoje, né, pela manhã, a gente confirmou aqui também, e onde ele falou que foi um papo tranquilo com o Álvaro Recoba, mas para o São Paulo não interessa, e falou que eles queriam, de fato, o Marcelo Gallardo, mas que ele está descartado por valores. Então, fica esse registro da informação. Agora, o jogo, embora apenas em agosto, Nick, é um jogo que para o São Paulo vai ser muito importante. E aí ter o seu adversário um pouco desestabilizado, né, com uma troca no comando técnico, ter um adversário buscando um novo comando, né, vai ter aquela troca toda que a gente sabe que demora. Embora 2 meses para a partida, embora tenha um chão, é uma situação que é pouco confortável, né? Então, São Paulo talvez é um ponto positivo. Dá mais confiança para você para essa partida, não? Então, depende, né? Porque se alguém lá no Uruguai analisasse o São Paulo trocando o Carpini pelo Zubeldia, imaginando que isso poderia gerar uma instabilidade pela troca, olha aí o que deu, né? Olha como o Zubeldia apresentou resultado rápido. Só de mudar a energia, de mudar alguns conceitos ali dentro, algumas coisas que a gente consegue perceber dentro de campo. Assim também foi quando o Rogério saiu e entrou o Dorival, né? Então, às vezes, esse ar fresco, essa oxigenação de trazer um treinador novo, pode significar justamente um ânimo a mais, né? Ó, eu lembro, cara, se não me falha a memória, posso estar enganado aqui, mas acho que em 2010, que o São Paulo foi eliminado pelo Inter na Libertadores e que teve a parada da Copa do Mundo. E aí o Inter, ele troca o treinador. Era um treinador, acho que o Fossato, alguma coisa assim, cara. Putz, alguém do chat aí me ajuda se eu estiver falando alguma besteira de ano ou de coisa assim. Mas eu acho que era o Jorge Fossato, treinador do Inter. E aí, na parada da Copa, o Inter troca de treinador e o São Paulo enfrenta o Inter depois na volta e acaba sendo eliminado. Então, cara, pode ser que o treinador novo não engrene, mas pode ser que, assim como aconteceu Fossati, né? É verdade, o Ricardo falou.
Então, pode ser que engrene e aí tenha um resultado já imediato, assim como aconteceu com o Zubeldia no São Paulo, ou pode ser que, de repente, o treinador novo também não consiga se adaptar, vai continuar derrapando, e aí, de repente, já chega lá para o jogo contra o São Paulo na berlinda também, né, podendo ser demitido, enfim, muita coisa pode acontecer, é difícil de fazer alguma projeção, até porque a gente nem sabe ainda quem vai ser o treinador do Nacional, né, quem vai ser o escolhido. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.